Eu quero, antes de falar da palavra de Deus, eu quero agradecer Jesus por essa quinta-feira abençoada que Ele nos deu a vida e também mais um ano de saúde para que de onde que era quarta para hoje, estamos vivos. Porque muitos que dormem na cama e quando vai amanhecer o dia, não acordam. Você deve ter você deve que agradecer Jesus por uns dias que Deus dá vida a vocês. Sem perca de tempo aqui na Deus, eu quero começar a ler uma passagem bem conhecida dos irmãos. Talvez uns conhecem, uns não conhecem. Um já passou a conhecer, outros já não conhece, não se lembra, na verdade. Mas eu quero ler aqui na passagem do livro de João, capítulo 6, versículo do 28 até o versículo 37. Disse-lhe, pois, que faremos para realizarmos a obra de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Disse-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e criamos em ti que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus, na verdade, vos digo, Moisés não deu o pão do céu, mas meu Pai dá a vós o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo ainda. Disse-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E disse-lhe, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já disse que também vós me viste. Não credes? Tudo que o Pai dá virá a mim. E o que vem, de lá, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 40. E a vontade daquele que enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Versículo 41. Memoravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E dizia, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz, ele desceu do céu? Respondeu, pois, Jesus disse-lhe, não murmurei entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me viu não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito no profeta, serão todos ensinados por Deus, assim que todo aquele que do Pai enviou aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, que tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. E eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que dele comer não morra. Amados irmãos e internautas, eu quero trazer em 3 colocações a palavra de Deus, em 3 colocações. Primeira delas, capítulo 20 de João, fala que Jesus, ele está
ele está no túmulo de sexta-feira, sábado ninguém vai perguntar sobre Jesus e nem falar sobre o assunto de Jesus que é ele. A palavra diz que no capítulo parece que 4 de Mateus ou de Lucas, por aí assim, versículo 22, fala que Cristo ele vai estar indo para o Gólgota, para o caminho da caveira, que é a morte. E a palavra diz que Jesus, quando Jesus está à beira do caminho, quando Jesus está descendo aquela rua da Galileia para chegar no Gólgota, a palavra fala que Pilatos chama Simão Cirineu e fala para ele assim: carrega a cruz do Salvador, carrega a cruz do Senhor Jesus, que é esse homem que estamos crucificando ele, carrega a cruz dele para poder ele chegar até o Gólgota e eu matar ele. Só que uma pergunta que não pode calar é que a morte que Deus, olha isso, a morte que Cristo ele ia morrer quando Jesus ele ia morrer no Gólgota, a palavra diz que ele não dá a sua morte para ninguém, mas ele falou na Bíblia que a morte pode tirar, só que a vida ninguém tira a minha vida, por causa que a minha vida eu dou a vida àquele que eu dou a vida àquele que eu dou ao mundo, por causa que Marcos fala que ninguém tira a minha vida, mas eu dou a minha vida para aqueles que creem em mim. A palavra diz no capítulo 6 de Mateus, versículo 5, fala que Jesus, ele ensina a oração do Pai Nosso. Por que, pregador, ele fala isso? Por causa que nós que somos evangélicos, que nós somos servos do Deus maravilhoso, santíssimo e misericordioso Jesus, Deus diz, quando a oração do Pai Nosso eu falo para vocês orar, é por causa que eu não quero que vocês procurem outro Deus para ser adorado. Eu não quero que você procure outro Deus para que venha se apegar a Ele. O que Jesus fez na oração do Pai Nosso é que quando a pessoa não sabe orar, não sabe clamar a Deus, não sabe buscar a face de Deus, ele fala, se ninguém consegue orar, faz a oração do Pai Nosso, que diz assim, Pai nosso no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino. Por que Deus fala isso na Bíblia? É porque Jesus ensina que não devemos ficar murmurando, não devemos ficar reclamando, porque que o irmão cresceu, por que a minha vida tá pequena e ele tá grande do vizinho. É por causa que no capítulo 50 de Salmos, fala que Davi, ele vai se humilhar perante Jesus na oração. E no capítulo 50 de Salmos, Davi fala assim, tenha misericórdia de mim, Deus, segundo a tua bondade, e apaga a minha transgressão pelo amor do teu nome. E o que quer dizer isso? Quer dizer que Davi, ele se humilha perante Jesus, e ele inclina o teu rosto, que nem assim, na cama dele. E eu imagino que Davi, ele mesmo que está decidido assim, Davi diz, eu não quero lá fora, eu não quero telefone,
Eu não quero amizade. Eu não quero os amigos para mim para fazer rodinha. Capítulo dos Salmos fala assim, ó, abençoado o varão que não senta na roda dos escarnecedores e nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes, tem a sua lei, medita de noite. Ou seja, nós que somos servos de Jesus Cristo, nós que somos servos do Todo-Poderoso, nós não devemos abandonar a fé, nós não devemos abandonar a palavra de Deus, a oração, a presença, a comunhão e a santificação com Jesus para seguir os amigos, seguir redes sociais, seguir o que for. Deixa as redes sociais para lá, deixa o telefone para lá, deixar seus amigos para lá. Basta só você no seu culto com Jesus e falar: Deus, eu não quero amigos, eu não quero ninguém para poder começar a amar. Eu somente quero a tua presença e eu falar contigo para poder começar a ficar só no meu cantinho. Aí tem pessoa que fala assim: eu tenho provas, eu tenho dificuldades, eu tenho fracassos, e toda vez que me dá errado, eu acabo numa transgressão que é pecado e desonra. Deixa eu falar pra você, no capítulo, acho que 8 de Atos, na verdade, Atos, fala que Jesus, ele manda Felipe e Pedro, os dois homens, Felipe e Pedro, aí era numa cidade lá, é uma cidade lá, tipo, que tem pra lá, onde Paulo pregava lá. E fala que Jesus fala para Felipe e Pedro fazer imposição de mãos. Quando Felipe e Pedro faz imposição de mãos, que era colocar a mão na cabeça dos irmãos para ser abençoado, o tal do outro homem chamado Simão, que é o mesmo nome que é do Simão Seneu, o outro irmão chamado Simão, iludia com mágicas, iludia com coisas que era de Satanás, coisas que era coisa errada, porque olha a acusação. Felipe e Pedro foi até a cidade lá, tava lá colocando imposição de mães na mão do povo lá, na cabeça do povo, na verdade, na cabeça do povo, e tava libertando e curando o povo lá. Só que o que é berlata? A berlata é que Jesus não gostou disso, por causa que do que o Simão tá fazendo, Jesus não gostou. Só que Felipe estava lá abençoando o povo, Pedro também estava abençoando o povo. Só que a palavra diz que Simão, ele pegou dinheiro e tentou comprar Felipe e Pedro para parar de fazer isso naquela cidade. Só que eu te falo pra você, a melhor coisa que nós devemos é estar com Deus. Não é se apegar ao mundo e falar: eu não quero a presença de Deus, eu não quero estar com Jesus aqui agora, eu não quero estar lendo a palavra, meditando a palavra, eu não quero estar orando, cantando, indo para a igreja agora. Eu quero seguir o mundo, eu quero pecar. No capítulo 33 de Êxodo, versículo 14 e 15, Moisés, ele vai ter uma chamada de querer viajar para uma cidade para ser abençoado. Só que Deus disse para Moisés, Moisés disse para Jesus: Deus, se a tua presença não for comigo, e se o Senhor não for comigo, e se a tua presença não for conosco, não faça eu mover o passo daqui para poder seguir em frente.
Moisés, ele clama a Deus e fala, se o Senhor, que é da palavra, não for comigo, e se a tua presença aqui é da palavra não for conosco, não faça mover um passo daqui, sequer. Aí a palavra fala que Moisés, ele fala, mesmo que eu quero fazer missão, mesmo que eu quero viajar para fazer uma missão, que significa a minha missão é seguir os passos de Jesus para caminhar. Deus diz para Moisés, Moisés, você quer viajar, mas você está falando para mim que sem a minha presença e sem eu contigo, você não vai, né? Então a palavra fala que Moisés diz, Deus, se a tua presença e se o Senhor não for comigo, eu não vou em lugar nenhum. Deixa eu falar para você, no capítulo 46 de Salmos, fala que na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu meu clamor. Quer dizer o quê? Quer dizer que, por mais que a pessoa está angustiada, está com críticas, está com provas, está com zombaria e está com coisa errada, Deus diz, não perca tempo ouvindo o povo falar mal de você, não perca tempo a pessoa falar que você não vai conseguir. Apenas olhe para a minha palavra, que eu te dou uma palavra bonita para o teu coração. Deus diz, eu não quero que você ficar sozinho aí, do nada. Eu não quero que você ficar se lastimando e ir pros cantos. Eu quero só que você ora por mim e que você fica junto comigo. A palavra diz aqui, para continuar a pregação, no versículo 33 ou 34, fala aqui, ó. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Desceu depois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhe, eu sou o pão da vida, aquele que vem, não é sair fora, não é tipo, não vou agora, eu não quero a palavra hoje, mas ele diz, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Pregador, o que é fome? O que é não ter sede e não ter fome? Não ter fome é você dizer assim, eu não quero ficar sem a palavra de Deus, eu não quero ficar sem Jesus, eu não quero ficar sem alimentar Jesus, a palavra de Jesus, eu não quero ficar sem estar com Jesus, eu não quero estar sem sede de ficar sem buscar Jesus, eu não quero ficar sem estar sem Jesus na minha vida, eu não quero estar sem ficar sem Jesus, sem buscar Ele, sem comer dando o rolo da palavra dEle. Eu quero somente a presença dEle, eu quero somente estar convicto que eu estou firmemente, claramente, que eu estou disposto a quebrar a barra do inimigo e eu passar por todas elas e vencer a minha vida por Cristo e ser abençoado lá na frente. Eu não quero ficar sem Jesus e falar, Deus, hoje não. Não quero falar contigo hoje, não. Não quero essa palavra hoje. Só que a palavra diz que Jesus fala, Moisés, sem a minha presença não vai em lugar nenhum. Se eu não for contigo, você não vai em lugar nenhum. Porque
Porque o Senhor está me falando é que se a minha presença não for contigo, você não vai. E se eu também não for contigo, você não vai virar o passo por causa que eu não vou. Um exemplo. Esse passo não vou, exemplo. Só que a palavra diz que no capítulo 6 de João, que está aqui, versículo 37, fala bem que tudo que o Pai me dá assim, me dá, virá a mim. E o que vem a mim, quem está chamando é Ele. Deus disse, quando você estava lá fora, quando você estava nas coisas erradas, quando você estava nas coisas mínimas coisas que não prestavam, Deus diz, sabe por que você tem que vir a mim? Porque o mundo não dá certo. O mundo não ganha nada. O mundo não dá certo. O mundo não vence. Mas Deus diz, tudo que o Pai dá virá a mim. O que é? Se você busca uma bênção, se você busca um renovo, unificado, uma santificação, um avivamento na tua vida, Deus diz, eu não quero que você fique preso no seu coração e falar, a igreja tem irmãos demais, não vou lá porque lá tem pastor lá tem jovens demais, e eu sou o único jovem que não dá certo. Deixa eu falar, você dá certo sim, porque Deus te chama não para ficar nas coisas erradas. E o meu sonho é com os irmãos, que é vocês. O meu sonho, se Deus converter o coração de todo o Brasil, da região, do Brasil inteiro, eu tenho um sonho que vocês pudessem começar se o mundo geral fosse cristão, não tinha nenhum pecado no mundo, não tinha pecado. Mas como a palavra fala que o diabo, no capítulo 1 de Gênesis, falou para Adão e Eva que eles estavam em pecado, a palavra diz que Adão e Eva tocou na árvore. E o diabo, como cobra, falou para Adão e Eva, come dessa fruta, porque Deus disse que você amanhã, mas só que é mentira. O diabo estava falando para Adão e Eva que Deus é mentiroso, mas Deus não é mentiroso, Deus é certo, Deus é verdadeiro, Deus é honrador, Deus é a palavra dele, Deus é protetor, Deus é um homem abençoado, Deus, ele é a santificação da palavra, e Deus, ele é onisciente naqueles que creem em Jesus. Então, por isso que falou a palavra, é que não se preocupe se a pessoa querer zombar da tua cara, não se preocupe se a pessoa querer julgar você, por causa que, mesmo julgando perto de você, mesmo atacando perto de você, mesmo falando que você está angustiada, mesmo que você não vai dar certo de estar com Deus, Deus pega você e forma um novo vaso. Deus pega você e transforma uma nova criatura. Porque é sem a palavra dele, é sem a presença dele. Porque sem Jesus e sem a palavra, nós não somos nada. Porque é para falar que todo aquele que vem a mim, todo aquele que invoca meu nome, todo aquele que presta um culto para a mim, só Jesus, nada vai abalar. Nada vai ser desfeito, por causa que todo aquele que eu vou chamar para a obra, todo aquele que eu chamo para a convicção da palavra, eu chamo para ser bom em Cristo Jesus. Então no capítulo, aleluia, glória, no capítulo 20 de João, Jesus, ele está no sepulcro.
com Jesus no sepulcro, Jesus, ele está lá morto. Na sexta-feira, no sábado, Jesus está lá ainda lá. Mas a pergunta é sobre o que faz para Jesus ele começar a ter a vida vivificante para poder começar a crescer na sua vida poderosa para poder ressuscitar. Quando Jesus está no túmulo, então para falar que quando Jesus ele está no túmulo morto de sexta para sábado, aí quando chega domingo pela manhã, de 6 horas para 5 horas da manhã, Jesus ele começa a sentir o Espírito Santo tocando no seu interior e falando: aqui não vou ficar mais, aqui eu não vou dar jeito de ficar mais, por causa que, já que eu nasci do Espírito Santo, que sou eu, então o meu lugar não é no túmulo, o meu lugar não era na cruz, o meu lugar não era para ficar com os caçadores e com os Pilatos para poder ser zombado. Mas quando estava no Getsemane, lá falando lá para que eu para que tivesse em angústia, eu estava em preocupação, por causa que se eu não orasse no Getsemane e não falasse, papai, eu ia ficar desonrado, ia ficar tipo, naquela mensageira, ia ficar preocupante, por causa que se eu fosse crucificado na cruz sem falar com Deus, eu ia estar dizendo para ele: eu não falei com você, eu não falei com o Senhor. Então se eu não falei com o Senhor, então eu tô preocupante. Mas quando Jesus, ele ora no Getsemane angustiado e também em agonia, Jesus ele soltou de fora a sua agonia, a sua angústia. E quando foi no Calvário lá, ele falou assim: Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Ou seja, por que afastaste o Senhor de mim para com tua presença para mim? Jesus não poderia falar para o pai de Jesus se afastar, mas só que o pai de Jesus se afastou de Jesus por causa que era o momento dele para com o pai. Só que tinha dois ladrões na cruz lá com Jesus. E a pergunta que não quer calar é que quando Jesus gritou Eli, lama sabachthani para os dois homens, por que os dois homens estavam lá e ele não tinha vergonha? Por causa que quando Deus chama um pecador ao arrependimento, ele não quer arrependimento para poder voltar lá fora. Ele quer arrependimento para que o arrependimento da palavra entra no teu coração e se preenche do seu vazio e se renova em cheio de graça e esperança da renovação. Porque no capítulo 20 de João, versículo em diante, fala que quando Maria entrou no túmulo, o anjo diz: o que está procurando aqui, Maria? Aí Maria fala: eu queria ver meu filho. Mas só que esse filho que a Maria estava procurando era Jesus, o Salvador, o Criador de todas as vidas dela, que nasceu aqui nela. Dá para entender que não pode sair da presença de Deus? É que quando Jesus estava em agonia e estava em tristeza lá no Getsemane, o Tiago, Felipe, João e Pedro, e parece que foi João, esse daí que estava no Getsemane, eles estavam dormindo, porque só Jesus orou uma vez, duas e três, e Jesus estava aqui, depois voltou para cá e falou assim: já que eu voltei para cá, então eu não quero ficar orando
é somente só uma vez e não orar mais. É só estar com o meu Pai e não falar mais com Ele. Só estar com meu Pai, com Jesus e com a presença, e não sentir, não falar com Ele, não estar pertinho dele. Deus disse, a presença, o chamar de Deus, não é para aqueles que pensam que são chamados, mas mentem que Deus chamou ele. Os lobos, os mentirosos, os enganadores vão cair por terra, porque os que Deus não aceita mentira, não, tá? Mas Deus aceita a verdade, a correção e a presença entre Ele e o Espírito Santo. Amém, irmãos? Que essa pequena passagem pode estar no teu coração e que você pode estar recebendo a mensagem e pode estar recebendo a mensagem para ter se alimentado, confortado. Mas fica assim, a paz a todos. E Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, amém?